E aí, torcida apaixonada do Timão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Corinthians? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Então, se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. No último sábado, Ângel Romero teve uma tarde que ficará marcada na sua trajetória pelo Corinthians. Após 11 jogos sem participações diretas em gols, o paraguaio brilhou ao realizar uma assistência crucial para Memphis Depay, colocando novamente seu nome em destaque no elenco. Esse momento não apenas rompeu sua sequência de partidas sem envolvimento ofensivo, como também o levou a igualar Rodrigo Garro na vice-liderança do ranking de assistências do time nesta temporada, com 3 passes decisivos. Romero, agora atrás apenas de Memphis, que soma 8 assistências, mostrou que sua experiência e habilidade ainda têm muito a contribuir para o sucesso do Timão. A assistência veio em grande estilo logo no início do segundo tempo, durante a emocionante virada por 2-1 contra o Sport, em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão. Em uma jogada relâmpago de apenas 10 segundos após o apito inicial, Romero avançou pela direita e fez um cruzamento preciso, encontrando Memphis Depay na área. Com maestria, o atacante dominou, girou e finalizou com precisão, igualando o placar e reacendendo as esperanças da equipe. Além desse momento decisivo, Romero manteve uma atuação intensa ao longo do segundo tempo, contribuindo diretamente para o aumento da presença ofensiva do Corinthians no jogo. Essa performance de Romero reflete seu papel vital como um jogador experiente no elenco alvinegro, especialmente em momentos de alta pressão. O paraguaio, que já contabiliza 349 partidas pelo Corinthians e um histórico de 80 participações diretas em gols, soma à sua trajetória 5 títulos conquistados pelo clube, incluindo 3 paulistas e 2 brasileiros. Com essa bagagem, ele segue sendo um exemplo de dedicação e talento, características que são amplamente reconhecidas tanto pela torcida quanto por seus colegas de equipe. Romero provou que, mesmo não sendo titular absoluto, pode ser decisivo em momentos cruciais. O Corinthians agora enfrenta uma sequência intensa de compromissos, começando na próxima quinta-feira, quando receberá o Racing, do Uruguai, na Neoquímica Arena. Essa partida pela Copa Sul-Americana será comandada pelo técnico interino Orlando Ribeiro, enquanto o clube segue em busca de um treinador efetivo após a saída de Ramon Dias. Com a energia renovada pela vitória no último jogo e o impacto positivo de jogadores como Romero, o Timão busca se consolidar nas competições e manter uma trajetória ascendente. Esse período de transição será crucial para determinar o futuro da equipe na temporada. No domingo seguinte, o Corinthians terá outro grande desafio, enfrentando o Flamengo pela 6ª rodada do Brasileirão. Atualmente na 6ª posição da tabela, com 7 pontos, o clube sabe da importância de manter a regularidade nos resultados para se manter competitivo. Com Ângel Romero mostrando sinais claros de recuperação e a equipe exibindo maior intensidade e coesão em campo, os torcedores têm motivos para acreditar em mais uma grande exibição. Será que Romero continuará a ser decisivo e ajudar o Timão a buscar novas glórias? O desempenho nos próximos jogos promete trazer respostas empolgantes para a Fiel. Adriano Imperador abriu o coração ao relembrar sua passagem pelo Corinthians, trazendo à tona detalhes que surpreenderam e emocionaram os fãs. Em uma entrevista marcada por sinceridade, o ex-jogador abordou os desafios enfrentados enquanto vestia a camisa alvinegra e destacou os momentos de aprendizado e superação vividos no clube. Apesar de ter sido uma etapa breve em sua carreira, Adriano falou sobre a pressão de jogar em um dos maiores clubes do Brasil e sobre a conexão única com a torcida, que ainda guarda memórias de sua presença em campo. As declarações do Imperador revelam aspectos pouco conhecidos, oferecendo um olhar mais profundo sobre sua trajetória. Suas palavras despertaram nostalgia e instigaram a curiosidade dos corintianos, que ainda debatem sobre o potencial impacto que o jogador poderia ter tido no clube em outras circunstâncias. Adriano destacou os bastidores de sua passagem, os laços criados com colegas de equipe e os desafios que encontrou ao longo do caminho, compartilhando reflexões que lançam luz sobre sua relação com o Corinthians. Essa etapa de sua carreira, embora rápida, continua sendo motivo de conversa entre os apaixonados pelo futebol, que agora se perguntam como teria sido o destino do Imperador se tivesse permanecido mais tempo no Timão. As revelações prometem trazer uma nova perspectiva sobre essa história cheia de emoções. Adriano Imperador abriu sua alma ao relembrar sua passagem pelo Corinthians, trazendo à tona detalhes emocionantes que ainda ecoam na memória de muitos torcedores. Durante uma entrevista recente, ele falou sobre os desafios que enfrentou vestindo a camisa alvinegra e como esse período marcou sua trajetória como jogador e como pessoa. Apesar de curta, sua passagem foi carregada de significados, especialmente pela expectativa criada em torno de sua presença em campo. Adriano não apenas enfrentava a pressão de representar um dos maiores clubes do Brasil, mas também os desafios pessoais que acompanharam sua carreira, em uma época em que todos esperavam vê-lo retomar o brilho dos anos de auge. Suas reflexões nos convidam a revisitar essa história com um novo olhar, percebendo os aprendizados e o impacto de sua jornada no clube.
Com sua personalidade carismática e autêntica, Adriano sempre foi mais do que um jogador, ele é uma figura que desperta admiração e curiosidade. Durante sua passagem pelo Corinthians, ele mostrou traços da grandeza que o consagrou no futebol mundial, ainda que as circunstâncias não permitissem que atingisse todo o seu potencial. Ao relembrar sua relação com o clube, ele destacou os bastidores, os laços criados com seus companheiros de equipe e os momentos únicos vividos no vestiário e nos gramados. Para muitos, Adriano personifica o espírito do futebol brasileiro, aquele que mescla talento natural e uma conexão genuína com suas raízes. É justamente essa combinação que torna sua trajetória no Corinthians um ponto tão discutido, alimentando especulações sobre o que poderia ter sido se o contexto fosse outro. A história de Adriano no Corinthians continua sendo um tema que divide opiniões, mas também mantém viva a admiração pelo que ele representou para o futebol. Suas recentes palavras reacenderam uma chama de nostalgia e curiosidade entre os torcedores, levando muitos a refletirem sobre o impacto que ele poderia ter alcançado no clube. Adriano é, sem dúvida, uma personalidade maior do que o jogo, alguém que transcende as quatro linhas e deixa um legado que vai além dos títulos e gols. Sua passagem pelo Timão, ainda que breve, faz parte de uma narrativa que mistura emoção, desafios e a essência de um dos maiores personagens do futebol brasileiro. O imperador pode ter saído de campo, mas sua história segue viva no coração dos torcedores e nas discussões sobre o que ele representou para o esporte. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e ative o sininho no canal do Timão para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Adriano Imperador marcou a história do futebol brasileiro, e sua passagem pelo Corinthians ainda gera emoções e opiniões entre os torcedores. Agora, queremos saber o que você achou do impacto do jogador no clube. Será que as circunstâncias da época impediram que Adriano mostrasse todo o seu potencial no Timão, ou ele já entregou tudo o que era possível? É impossível ignorar o carisma e o talento que marcaram sua carreira, e a pergunta que fica é, até onde ele poderia ter chegado se sua jornada no Corinthians tivesse sido mais longa ou em um momento diferente? Mais do que discutir o passado, a questão que mobiliza a torcida é imaginar como seria a história de Adriano caso seu desempenho no Timão refletisse os anos de glória vividos em outros clubes. Você acredita que, com um contexto mais favorável, o Imperador teria sido uma peça crucial na história do clube? E como torcedor, qual foi a sua reação ao vê-lo vestir a camisa alvinegra? Suas reflexões podem iluminar pontos que ainda dividem opiniões e trazer novas perspectivas sobre um dos capítulos mais peculiares de sua carreira. Por fim, o que Adriano representou para você como ídolo e jogador? Será que sua personalidade vibrante e apaixonada combina perfeitamente com o espírito da Fiel, ou a breve passagem deixou um gostinho de quero mais? Sua opinião é essencial para manter viva a discussão sobre o legado do Imperador e sua conexão com o Corinthians. Compartilhe suas memórias, expectativas e análises sobre essa passagem que, mesmo breve, continua sendo tema de debates acalorados entre os apaixonados pelo futebol. Afinal, Adriano Imperador é uma figura que nunca passa despercebida, dentro ou fora dos gramados. Vem ver as novidades do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.